Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui Alex Fonseca e esse é o nosso primeiro episódio de 2021. A gente deu uma pausa aqui, mas já estamos de volta a todo vapor. Hoje eu tô com uma amiga querida do sul do país. Por incrível que pareça, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho um carinho por ela como se a gente fosse amigo de infância. Eu vou falar agora com a Meg Gattner. Ela é coach de saúde mental e é palestrante, é escritora, tem um currículo aí muito grande nas costas, uma pessoa fantástica e daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou chamar ela. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, Meg, como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Alex. Que bom estar falando com você. Vamos começar 2021, então, né? Vamos começar 2021 aqui nos podcasts da Fábrica de Podcast. Claro que a Fábrica de Podcast está a todo vapor desde o dia 1º de janeiro, né? Aliás, já desde setembro de 2019 aí que a gente produz podcasts aí para esse mundo afora, né? Tenho clientes hoje, graças a Deus, em Israel, tenho cliente na Irlanda, tenho cliente no Canadá, tenho cliente no Brasil, né? Tem vários estados brasileiros aí. Você é uma cliente também, né, Meg? Sim, eu sou sua cliente. Com certeza. E a Meg vai falar pra gente sobre um projeto muito interessante, que inclusive o podcast dela tem esse nome, que é o projeto Levemente. Eu queria saber sobre esse projeto, como é que surgiu, qual que foi a ideia, qual que é a intenção dele. Então, bem bacana. Esse projeto, o projeto Levemente, ou como dizem aqui em Curitiba, Levemente, né? Levemente? É bonitinho demais esse sotaque. Não. Eu acho lindo. Levemente. O projeto Levemente, né? Então, é um projeto que surgiu em 2013. Em 2013, eu tive uma reviravolta na minha vida, né? Eu estava trabalhando, eu era executiva de uma multinacional e eu estava numa das viagens que eu fiz, eu fazia várias viagens para o Brasil e numa viagem aconteceu de eu ter uma crise de pânico, bem forte. Então aquela crise de pânico, ela não foi só uma crise, né? Ela se tornou o que a gente fala de síndrome. Eu a partir daquela viagem, 2013, eu comecei a ter crises de pânico. E por que foi uma reviravolta? Porque com crise de pânico, na época, eu não conseguia mais viajar de avião, eu não viajava de ônibus, eu não fazia mais nada. E como que eu ia ser uma executiva dessa multinacional, cuidando do território brasileiro, se eu não viajava mais de avião? Então, nós tivemos que fazer um acerto, eu tive que sair da empresa e eu fiquei em casa um bom tempo. E eu lembro que eu falei para minha irmã, eu falei, puxa vida, como eu queria... Quando eu já estava melhor, é claro, né, Alex? Quando eu estava melhor, que eu já tinha ido no especialista. Já conseguia voar novamente? Não, ainda não. Eu só fui voar em janeiro do ano passado, em 2020. Eu fiquei 7 anos sem viajar de avião. E eu fui em janeiro do ano passado, né? Agora eu tô normal, tô viajando direto, né? Mas quando eu estava melhorando, que eu digo, quando eu comecei a ter atendimento médico, né? Eu comecei a ficar melhor e eu falei para minha irmã, puxa vida, como eu queria poder ajudar as pessoas que estão passando por crise de ansiedade, por crise de pânico, por depressão, como eu queria poder ajudar essas pessoas. E daí minha irmã falou, você pode começar a dar palestras. Daí eu falei, boa ideia, vou começar a me organizar para poder compartilhar a minha experiência. E daí ela falou, tudo bem, mas para ser um bom palestrante você tem que escrever um livro. Eu falei, nossa senhora, tá ficando difícil isso. E como eu estava em casa, eu estava de licença médica, no começo, depois eu fiquei em casa, eu realmente escrevi um livro. O nome do livro, ele é Socorro, Tô em Pânico. É um guia... Socorro, Tô em Pânico. Isso, é um guia prático para lidar com ansiedade e depressão. É um livro onde eu conto as minhas experiências. Então eu conto de uma maneira muito simples, muito acessível assim para as pessoas.
E a gente encontra para comprar esse livro na Amazon, em algum lugar físico? Num lugar físico ele estava nas livrarias Curitiba, mas já esgotou. Agora tem uma revisão, eu vou jogar na plataforma no Amazon. Eu te aviso daí. Ótimo, excelente. Me avisa que eu vou comprar em seguida. Então, mas daí eu fiz esse livro. E quando começou o livro, eu falei, puxa vida, peraí, eu quero muito ajudar as pessoas. Eu tenho essa vontade, porque quando você tem uma crise de pânico e depressão, o teu mundo fecha. A tua solidão é muito grande. E eu fui procurar, tinha bastante literatura a respeito, bastante sites, mas eu não encontrava nada assim de paciente falando. Eu encontrava muito de médicos falando, descrevendo sintomas, descrevendo a doença. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero contar a minha história, como que eu me sentia, como que eu superei, para poder passar para as pessoas. Então foi assim que surgiu. E quem sente na pele é diferente, né, do que a pessoa que imagina, né? Eu acho que é diferente. Inclusive as pessoas falam para mim, quando elas leem o livro, elas falam, nossa, Meg, eu nem sabia que eu estava tendo crise de pânico. Eu não sabia o que era. Eu achava que era um ataque cardíaco. Daí as pessoas vão procurar um médico, ou de um cardiologista, ou um neurologista. Então, o projeto Levemente, ele começou ali. Mas agora é uma coisa muito maior. Agora é um projeto de vida que eu quero trazer para as pessoas. O que o nome fala? Viver levemente. Levemente? Ai, agora eu já corrigi o meu sotaque. Olha, você não vai escutar falar levemente. Talvez saia aí. Levemente. Mas é isso que a gente... essa que é a minha... digamos, missão de vida. E o nome foi fantástico, né? Porque ele também leva a uma associação, né, da mente leve, né? Viver levemente, viver de forma leve, mas com a mente leve, a mente suave também. Exatamente isso, Alex. Então, como que a gente faz para ter uma vida leve? Não basta a gente ter uma vida financeiramente equilibrada, ter uma família equilibrada, uma família que te ama, pessoas que te amam. Você tem que descobrir o que te faz leve. Você tem que descobrir o que te deixa leve. Né? Ontem eu dei uma palestra para o pessoal de São Paulo, e eu estava falando sobre isso, né? Como que a gente vai fazer para deixar a nossa vida leve? Sim. Então, isso é uma descoberta, isso é um mergulho que você faz dentro de você. Sim. Mas você acha que a sociedade, ela é culpada de uma cobrança muito forte em cima das pessoas e isso acaba causando um peso muito grande? Tipo uma cobrança com o corpo, uma cobrança com a vida, com a sexualidade, com a riqueza, com o dinheiro. Você vê as pessoas no Instagram, elas são lindas, maravilhosas, perfeitas, comem comidas das melhores, as melhores cervejas, os melhores vinhos, mas não mostra os tombos que as pessoas levam, né? A pessoa, ela já de cara, ela se maqueia para aparecer numa rede social. Você acha que isso pesa muito e contribui muito para hoje com relação às depressões da vida aí, esses quadros? Eu não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas de que a gente ficar nessa busca incessante é a comparação. Quando a gente está se comparando com outra pessoa, primeiro que não é uma coisa justa, como você falou, as pessoas se maquiam para dar uma entrevista para dizer sem filtro nada. Nada? Você não tá sem filtro. Mas então, é bem o que a gente fala. As redes sociais, elas trazem muito essa comparação. Sim. E a gente vai numa ladeira abaixo, você nem para pensar. O que eu quero nesse meio? O que me faz bem? Eu lembro que quando eu estava no auge, quando eu tinha lá a depressão, quando estava bem na depressão, eu lembro que eu não me olhava no espelho. E eu lembro que um dia eu me olhei no espelho do banheiro. E quando eu me olhei, eu olhei e falei, nossa, Meg,
você estava aí esse tempo todo, eu não te via. Olha que interessante. Não, eu chorei. Eu chorei muito. Eu me abracei, eu fui pra sala, eu sentei no... se eu falar eu já choro, né? Mas foi uma coisa que eu chorei, porque eu não estava mais vendo a Meg, eu não estava mais cuidando dela. Então a gente tem que ver esses carinhos. Sim. Se a gente tá se dando esses carinhos, e é interessante, né? que você se colocou na terceira pessoa aí, e com a terceira pessoa a gente é mais carinhoso às vezes do que com a gente, né? A gente se cobra muito, né? A gente é muito cruel conosco, né? Perfeito. E quando você se coloca na terceira pessoa, você já retira um pouco disso aí, já trata com mais carinho, né? Sim, é exatamente. A gente quer tanto... Eu acho que uma das coisas que tem nessa geração dos amores líquidos, hoje em dia o Bauman fala muito sobre isso, que é a geração líquida, dos relacionamentos líquidos. Você não consegue mais segurar pela mão. Eles escorrem. É muito rápido. É muito rápido. Então, isso que acontece... Você fica se procurando no outro. Isso, é verdade. Esse é o problema. Ou você fica se procurando, ou você fica procurando a sua referência no outro também. Exato. Né? Porque muitas pessoas procuram o pai no outro, a mãe no outro, procuram uma referência também, né? Agora, imagina você começar um relacionamento com uma pessoa que você já está esperando que ela vai te achar, que ela vai te encontrar, que ela vai cuidar de você, que ela vai te ajudar você a perder peso, que ela vai te incentivar a ir para academia se você não vai. Tem uma música da Vanessa da Mata que eu gosto muito, que ela fala, né? Tudo que você quer de mim é pesado, é demais. Aquela música é linda. Então ela fala ali, tudo que você quer de mim é pesado, é demais. Sim. Então o que acontece? A gente está cada vez mais se desconectando. E o projeto Levemente ele vai trazer isso. Então, nas minhas postagens, eu vou no meu Insta. O Insta é Meg Gertner, né? É Meg, M-E-G. O Gertner é G-A-E-R-T-N-R. Você vai ver depois no teu podcast. Mas eu coloco imagens, coloco frases para deixar o dia a dia daquela pessoa mais leve. Sim, mas sabe qual que é o grande problema da sociedade? É que impõe muito a responsabilidade para o outro. A nossa vida é nossa, né? Eu sou dono de mim mesmo. Eu tenho que trabalhar a minha autoridade no sentido de ser autor de mim mesmo. Eu tenho que trabalhar a minha autoestima, né? Eu tenho que trabalhar a minha... interdependência, né, de mim mesmo, porque quando você joga a responsabilidade para o outro, a pessoa que se anula muito, por exemplo, ela joga a responsabilidade para o outro, porque na verdade ela se anulou numa ação, mas aí para compensar isso ela joga para o outro, e a gente tem que tentar trabalhar isso e parar com isso, né? Igual eu estava comentando até com a minha filha esses dias, tem aquela cobrança de que a pessoa ela não pode viver feliz sozinha, que ela tem que se casar, constituir família e chegar no fim da vida com alguém. Nem sempre. De repente ela se dá bem, muito bem com ela mesma, né? E ela quer chegar sozinha no final, então isso é legal, né? São opções de vida, mas voltando, as pessoas elas não param para se conhecer, então elas estão com uma mente pesada. Por exemplo, Alex, as pessoas não sabem a diferença entre depressão e tristeza. Sim, eu ia te perguntar isso agora. É sério? Olha, qual que é a diferença? A gente tá conectado. Então, a diferença, a tristeza tem uma causa. Você tá triste porque você perdeu um ente querido. Você tá triste porque você você foi demitido do seu trabalho. Você tá triste porque você tem uma doença muito séria. Você tá triste porque você terminou um relacionamento. Você teve um acidente, existe uma razão para aquela tua tristeza. E isso é muito importante, você pegar aquela tristeza e você realmente, por exemplo, o luto. Estava conversando ontem. O luto é importante a pessoa passar por todas as fases. Sim, com certeza. E a depressão não. A depressão, ela já é uma tristeza. Veja bem, as duas, tanto a tristeza quanto a depressão, ambas causam uma dor na gente. Sim. Uma dor. É uma dor física, não é um vazio, né? É um vazio que dói, é uma dor que você tem. Sim. E quando a gente pega e vai e tem uma tristeza, um desânimo, uma falta de apetite, você não quer mais fazer aquilo que você curtia muito fazer.
você já tá assim com insônia, alguns sintomas assim. Isso sem uma causa. Sem uma causa. Você tá com tudo equilibrado na tua vida e de repente você se vê numa tristeza, numa... eu acho bonita a palavra... Numa angústia, né? Numa angústia. Eu ia falar melancolia, mas é uma palavra que eu não domino muito, eu acho linda. Mas eu falei, não vou falar. Mas é numa angústia muito grande. Sim. Você tá numa tristeza constante. Só que daí é pior, porque você olha pra tua vida, você diz, espera aí, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho uma família bacana, eu tenho emprego bacana, por que eu tô me sentindo assim? Daí o sofrimento da pessoa é maior porque ela não tá encontrando uma justificativa para aquilo. E daí vem o quê? Vem a culpa. Poxa, eu tenho que reagir, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair dessa situação que eu tô. Sim. E isso tá ligado à ansiedade? A depressão e a ansiedade caminham juntas? Olha que interessante. Eu já fui em alguns profissionais, né, de saúde, quando eu tava com a depressão, com as crises de pânico, quando eu tinha, né? E eles falavam assim, antigamente os médicos, eles falavam assim, olha, você tá com uma TAG, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, tá? A gente vai tratar isso. Eu ia no outro médico, não, você tá com você é maníaco-depressiva. Daí eu, puxa vida, e agora? Agora não. Agora a médica que eu estava me tratando, a gente conversa muito, e ela me falou que uma coisa está atrelada à outra. Veja bem, a gente está falando de descobertas que começaram a partir de 1990. 1990 foi o ano em que a medicina deu um boom no conhecimento de ansiedade e depressão. É uma coisa nova. Então eles estão colocando as doenças, a ansiedade e a depressão juntas. Sim. Essa minha médica falou o seguinte, daí eu perguntei, mas como que funciona, qual é a relação? Daí ela falou, olha, Meg, a tua mente ela tá muito rápida, ela tá pensando muito, você tá sofrendo antecipadamente. Tá, isso é ansiedade. É ansiedade. Como você não consegue resolver tudo que você acredita que deveria resolver, isso te causa uma angústia, uma depressão. Uma depressão. Entendi. Isso que ela me explicou. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Tá. Mas existem quadros separados, tá? Existem pessoas que têm só depressão e as pessoas que têm só ansiedade. É muito vasto isso. Eu falo da minha experiência como paciente que passou por essas coisas. Sim, Agora, eu sempre recomendo, procura um especialista. Com certeza. Sempre. Com certeza. Agora, quando a gente fala de ansiedade, a gente já pensa nela de forma muito negativa, né? Sabe, porque eu sou muito ansioso, igual eu, o meu peito dói de ansiedade, sabe? Eu chamo de arroxo, que dá vontade de tossir de tanta ansiedade que eu tenho. Mas a ansiedade é sempre negativa? Não é. A ansiedade, ela é o nosso instinto de sobrevivência, é o nosso instinto primitivo. Ela que faz com que a gente queira sair da cama, com que a gente queira botar uma roupa bacana, com que a gente escove os dentes, que a gente tome banho. A ansiedade, ela faz com que você queira sair... Com que a gente almeja uma profissão, né? Com que corra atrás dos sonhos, né? Exatamente isso. Então, ansiedade por exemplo, ansiedade positiva é aquele friozinho na barriga que você tem antes de uma entrevista. Sim. Antes de uma apresentação, você tem aquele friozinho assim que você começou, você... Já relaxa. Isso é bom. Quando a ansiedade, ela se transforma em doença, daí é um transtorno. Que eu vou falar sobre o que eu tive, né? Sim. Que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Aí já atrapalhou as minhas relações, atrapalhava as minhas relações pessoais, o meu trabalho. Então aí já é uma coisa que a gente tem que procurar ajuda. E teve uma vez que em off você chegou a comentar comigo que a diferença entre ansiedade e depressão, eu gostei muito da analogia que você fez falando de passado e futuro. Eu gosto disso, eu gosto. Então, a pessoa que tem depressão, ela vive presa no passado.
por que que eu não fiz aquilo, por que que eu não comprei aquela casa, por que que eu não casei com fulano, por que que eu não fui estudar, fazer aquela faculdade, por que que eu não fiz aquela viagem. A pessoa vive presa no passado. A pessoa depressiva, ela é assim. Olha que interessante. Ela tá sempre lá atrás. Pode ver alguém depressiva. Ai, a minha cidade que era boa, tudo tá preso lá no passado. E a pessoa com transtorno de ansiedade, ela tá lá no futuro. É aquela pessoa que assim que conseguiu um emprego, ela já tem medo que ela possa ser mandada embora. Entendi. É aquela pessoa que entra num navio já esperando que vai acontecer alguma catástrofe na viagem. Entendi. É aquela pessoa que entra no carro para viajar, mas já está preocupada que pode acontecer um acidente, alguma coisa lá na frente. Por isso que você travou com o avião, né? Sim, exatamente. Então, qual que é o objetivo do Levemente? O que a gente pode fazer? O nosso desafio é ficar no presente. O nosso desafio é ficar no presente, é agora. Sim. Então, você vai viajar? Agora, tá tudo bem, vamos viver o carro hoje, tá aqui. né? Vamos viver esse Vamos momento. viver hoje. É exatamente isso. É exatamente isso. Que interessante. Bom, e como é que eu consigo identificar que eu tô com uma depressão, que eu tô com um transtorno de ansiedade? Igual eu te falei, eu sou muito ansioso, que eu sinto até o meu peito doer de vontade de tossir. Isso já me mostra que eu posso, de repente, ter um transtorno de ansiedade? Não, eu não teria condições de falar isso, né? Porque se for uma coisa constante, por exemplo, talvez não se deva procurar ajuda, porque a gente já teve uma conversa e você teve a mesma queixa, já faz tempo. Sim. E era uma outra situação. Você falou a mesma coisa, eu tenho assim uma coisa que me arrocha. Que me dói o peito. Inclusive eu tô com vontade de tossir agora porque eu tô sentindo isso nesse momento. Eu não sei, mas sabe o que é interessante? Começa pelo cardiologista. Sempre, eu tava conversando com a minha médica hoje, e ela me falou que uma mulher procurou ela, que ela tinha certeza que ela estava com crise de pânico. Daí essa médica disse para ela, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma bateria de exames. Pediu para ela ir no neurologista fazer um eletro da cabeça, para ela fazer um teste de aquele de esteira que a gente faz pro coração. Ela pediu para fazer. Quando essa paciente retornou para o consultório com os exames, cara, essa médica falou, saia daqui agora e vai direto pro doutor tal, que ele é cardiologista. A mulher já estava infartando. Olha que loucura. Então as pessoas têm falado tanto ansiedade. A pessoa tá com pânico. Agora as pessoas estão pensando, eu acho que eu tenho isso. Você só abrir um parênteses rapidinho, falar de medicalização, que eu acho interessante a gente tomar cuidado com isso também. Porque por se falar tanto em depressão, né, igual a gente falou aqui, qual a diferença entre tristeza e depressão? Porque hoje em dia a gente compra pílula para tudo nas farmácias, né? Eu tô triste, eu vou comprar a pílula da felicidade. Isso. Eu tenho uma disfunção erétil, eu vou comprar uma pílula para me ajudar. Eu tenho um problema... qualquer problema bobo, eu já tô buscando ali uma ajuda. Eu fiz um curso, uma faculdade de música, e eu lembro que lá no curso de psicologia falava sobre essa medicalização exagerada, né, principalmente de crianças. Às vezes o menino é esperto, alegre, feliz, pra cima, mas ele é bagunceiro, ele é uma criança, né? E aí a mãe fala, esse menino é da pá virada. E aí ela leva ele no médico, mas fala, não, vamos dar um remedinho pra ele. Aí ele toma ali um antidepressivo, aí o menino prostra, ele começa até a babar. Eu sei o que você tá falando. Aí ele deixa de ser um menino ativo, esperto, crescer com a infância que ele tinha que crescer, porque ele teve um diagnóstico errado. Exato. Né? Que na verdade ele é criança, ele não é hiperativo nem nada, né? Então eu acho que tem uma vertente aí, né? Uma linha muito tênue entre essas diferenças que tem que se tomar cuidado, né? Tem. Por exemplo, quando eu tive as crises de pânico, eu procurei o médico e eu tomava remédios, sabe? E ajudavam. Eu tinha uma situação que eu ficava chorando o dia inteiro. O dia inteiro, tipo, não, claro, direto, mas... Sim. Eu tinha uma tristeza, uma angústia que era o dia inteiro. Assim que eu tomei medicamento, 15 dias depois,
Eu falei pra médica, por que você não me forçou a tomar isso antes? Então, mas o seu caso foi algo assertivo, né? Foi algo que de fato existia e você precisava. Mas eu tive, mas olha só, eu tive muita resistência. Tanto é que eu falei pra ela, por que você não insistiu antes? Ela falou, Meg, você estava muito resistente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, existem casos, agora eu falo, por exemplo, a gente está falando do cérebro, o que o remédio vai fazer? Sim. O remédio vai ajudar no equilíbrio físico. Isso. Né? Na química do cérebro. Química, perdão. Ele vai ajudar na química do cérebro. Então, você pode ter momentos em que você vai precisar desses equilíbrios, desses sais, né? Que geralmente os remédios são compostos. Sim. Por isso que eu falo, procure um especialista. Eu não estou falando procure um médico, porque como você falou agora no caso dessa criança hiperativa, sabe? Eles estão transformando algumas crianças em sabe? Eles ficam quase zumbis, né? Eu ia falar zumbi. Eles ficam zumbizinhos. Nossa, o teu filho está comportado agora. Maravilha, mas será que esse menino que você transformou num zumbi não seria um Einstein? Não seria um Mozart? Não seria um grande gênio que a gente precisa? O que você vai causar na vida dele no futuro, né? Porque você está cortando a ansiedade dele, né? Exato. E essa ansiedade que ele precisa para seguir. Né? Então eu espero muito que as escolas elas já tenham, e muitas eu sei que tem, essa parte pedagógica muito evoluída. Sim, para não medicar com certeza. quando não é para medicar. Mas pode falar. Agora, é só aproveitando esse gancho, né? Porque como definir, como descobrir quais são os sintomas de uma síndrome do pânico, por exemplo, que você sentiu na pele, né? Uma síndrome do pânico, uma ansiedade, uma depressão. Quais os sintomas disso tudo para que a gente consiga, de fato, não só pegar ali uma criança hiperativa e torná-la um zumbi, mas de fato saber distinguir. Não, eu vou precisar ficar atento e levá-la no médico, porque de fato ela está ultrapassando algum limite que não poderia, né? Uma das coisas mais interessantes que os pais podem fazer é observar as crianças. Primeiro, teve alguma mudança? Gente, eu só gosto de deixar bem claro que eu não sou psicóloga, eu não sou... Sim. Eu tô falando o que eu já tenho conhecimento, assim, através das pesquisas que eu fiz. Mas, por exemplo, não é só em criança, porque adolescente é complicado, porque adolescente a gente muda de comportamento por uma questão hormonal, né? Mas a gente tem que prestar atenção se está tendo uma mudança de comportamento, se está se isolando. Eu lembro que, por exemplo, eu amo andar de moto, você sabe disso. É uma coisa que me dá muito prazer andar de moto. E quando eu tive a depressão, a moto ficou parada muito, muito tempo. Olha, pra mim ali eu falei, peraí, pra mim foi o meu... Tem uma coisa muito errada nisso aí. Tem uma coisa muito errada, porque eu nunca ficava entendeu? Então você vê, por exemplo, observa no teu filho, na tua filha, na tua mãe, no teu pai, na tua esposa, no teu esposo, se a pessoa não gosta mais de fazer aquelas coisas que ela tinha prazer em fazer. Isso já é um sintoma. Como que é? Eu vou descrever como que é uma crise de pânico, tá? A última vez que eu tive, eu tava indo pra praia, né? Tem uma praia aqui em Curitiba, aqui no Paraná, que chama Guaratuba. E para você chegar até lá, você pode ir ou por uma BR, que você chega lá, ou você ir pelo ferryboat, que é mais bonito você passar pelo ferryboat, né? Então, mas imagina, final de ano, a fila é gigantesca. Entrar naquela balsa. Ferryboat é balsa. Sim. Você deve conhecer como balsa, né? Eu conheço como balsa aqui. Eu já tava meio assim, o que é ferryboat? O que é ferryboat? Pois então na balsa. Quando a gente estava chegando perto da balsa, a fila já começa a se intensificar. Então eu já vi aquelas luzes dos freios dos carros assim à noite aumentando, né? Eu falei, se respira. Eu comecei, respira, tá tudo bem. Eu pensando, né? As pessoas no carro, elas sabiam que eu tinha crise de pânico, mas eu nunca tinha tido uma perto delas. É uma coisa que a gente tenta evitar, porque a gente tem um pouco de vergonha pelo descontrole. Eu não tenho mais. Mas eu falei, puxa vida, bom, vamos lá, respira, tá tudo bem, tem ar, tem tudo. Conforme foi aproximando, o coração começa a disparar.
Ele vai sair pela boca. Você para, daí eu já abri a janela do carro, né? A motorista que estava do meu lado, ela sabia, ela já falou, tá tudo bem? Eu, tá, pode tocar, porque você quer vencer aquilo. Pegou e foi, eu quieta, todo mundo brincando no carro e eu quieta, daí foi. Quando tava no ferryboat, eu abri a porta, eu saí, eu chorava. Eu não conseguia respirar, a sensação, porque você tá, a sensação que você sente primeiro nas costas, você fica suando frio nas costas. A tua mão, ela fica suando frio também. Você quer fugir dali, você não sabe pra onde, você não sabe do que e por quê. Mas imagina, eu tava plena final de ano, no carro, em cima dessa balsa, e já tava no alto mar. E não tinha jeito. A menina que estava comigo, ela pegou, ela já sabia, ela ficou bem do meu lado e ela jogava assim água na minha nuca para refrescar. Aqui, eu não sei quantos minutos, eu acho que a travessia deve ser uns 5, 7 minutos. Para mim é como se fossem 2 horas. Sim. É muito ruim a sensação. E depois que passa, você fica normal, você fica bem. Só que você fica se sentindo mal, porque você diz, puxa vida, por que eu não consegui controlar? Você se cobra, né? Sem necessidade, né? Muito. Não, você não é também sem necessidade. Os olhares das pessoas naquela balsa eram tipo... Não, sim. Chegou um homem, eu escutei ele, né? Eu tava passando mal ali. E ele chegou e falou assim, né? Ele fez um sinalzinho para essa minha amiga se eu tinha bebido todas. Você acredita? Olha só, sério mesmo? Falta de empatia, né? Falta de empatia. Porque, poxa, que pessoa que vai ficar ali, sabe? Ele fez assim, tipo, final de ano, né? Tipo, bebendo. Então, você fica com... Não, e não é dar conta dele também, não. Não é, caraca, não é. Mas quantas vezes eu já devo ter feito isso, né, Alex? Quantas vezes eu vi alguém passando mal e eu posso ter julgado erradamente? Então, sim, com certeza. Eu não fiquei assim chateada. Não, sim. Eu só queria estar bem... A gente amadurece, evolui também, né? Mas eu mesma devo ter feito a mesma coisa que ele, tipo, opa, bebeu... Sabe aquele sinalzinho assim? Bebeu todas, final de bebeu festa. Todas. Não era final de festa. Então, acho que a tua pergunta foi isso. O que é? Então, é uma sudorese, você sente que a tua mão... tremedeira, né? Um calafrio, né? Dá. Você já tem algumas pessoas que têm assim, elas não conseguem falar, elas não conseguem andar, para você ter uma ideia, né? Porque o corpo trava inteiro. E quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação dessa, como que a gente deve reagir? Porque às vezes a gente perde o controle também, né? Fica querendo ajudar demais e nem sempre... Nossa! Se você chega e sufoca e pergunta muito, pode fazer bem, né? Perfeito que você perguntou. No livro, a cerejinha do livro é a parte do grupo de apoio. Que lá, 3 pessoas, eu acabei ensinando eles como que eles podiam me ajudar. Sim. Que nem eles sabiam. Então, primeira coisa, se você vê alguém tendo uma crise de pânico, como que essa pessoa vai estar? Ela não vai estar agressiva, ela não vai estar... tendo uma convulsão, ela está tendo uma crise de pânico. Ela vai estar sofrendo internamente, né? Exatamente, então vai estar confusa. Então, o que a gente pode fazer é chegar perto dessa pessoa, põe de leve a mão no ombro, sabe? E só fala, tá tudo bem com você? Olha, isso vai passar, eu vou ficar aqui com você até passar. Cara, se você soubesse o poder... E pronto, não precisa falar mais nada. O que você precisar, eu tô aqui. Pronto. Exatamente isso. Não precisa abraçar a pessoa. Você quer que eu chame a ambulância? Não. Que ninguém... A notícia é boa. Ninguém morre de uma crise de pânico. Ninguém. Por mais desconfortável que seja, ninguém morre. Então, só fica do lado, põe a mão no ombro, alguma coisa e diz, olha, tá tudo bem, eu vou ficar aqui com você, isso vai passar. O que você precisar, eu tô aqui. Isso tem um poder maravilhoso para fazer. Entendi. Né? Excelente, Meg. Essa conversa tá muito boa. E é legal que esclarece muita coisa, inclusive para mim, né? E para nossos ouvintes aqui.
Existe uma regionalidade com relação a essas coisas? Por exemplo, existem países que são mais suscetíveis a desenvolver essas síndromes de pânico, depressão, ansiedade. Por exemplo, o Brasil. O brasileiro é muito ansioso, né? Acho que, eu não sei se o Brasil é o país mais ansioso do mundo, mas eu sei que o brasileiro é. Inclusive, hoje mesmo eu estava percebendo uma situação aqui na minha cidade que a gente não pode nem estacionar um carro direito aqui, que o pessoal já está metendo a buzina na gente. Isso tá ligado a uma ansiedade louca, né? Sim, eu ia te fazer essa pergunta agora. O país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, é o Brasil. Olha que loucura. Olha que loucura. O país do futebol, o país do carnaval, o país da alegria, né? O país da alegria. Nós somos... Isso antes da pandemia. Eu não estou falando... Agora, na pandemia, os dados aumentaram no mundo 86% no mundo. Então, mas agora... você acha que o número de doentes com relação a síndrome do pânico, a depressão, a TAG, aumentou com a pandemia? Ah, sim. Ontem mesmo, antes da nossa entrevista, que eu fui ver os dados do Ministério da Saúde, aqui no Brasil aumentou em 86%. 86%. Ou seja, agora a gente está cuidando de um vírus. Daqui a pouco a gente vai ter que cuidar, já temos que cuidar da saúde mental das pessoas. Porque o que acontece? Muitas pessoas estão perdendo familiares pro Covid. Sim, sim. Não é mais longe. Inesperadamente, né? Do nada, não porque não é mais longe. Contrai a doença assim de repente, daqui a pouco passa 5 dias, já tá entubado, né? E consequentemente leva a um óbito, né? Então a gente vai voltar para o mercado de trabalho. Muitas empresas não vão mais existir, Alex. Olha que loucura! Sim. Não vai ter certeza. mais emprego para um monte de gente. As pessoas que voltarem para o mercado de trabalho, elas vão ter que ter mais de uma função. Para você ter uma ideia, tem eu dei uma palestra para uma empresa em São Paulo e o nome da palestra é As Aparências Não Enganam. Ah, sim. Então eu fiz uma palestra. Muito eles me pediram o seguinte, Meg, desenvolve uma palestra para o seguinte, os colaboradores, para os gestores, para os gerentes, e desenvolve uma palestra, por quê? Porque os funcionários estão voltando para o trabalho, só que eles estão voltando com medo, com depressão, com ansiedade. Cria uma palestra para treinar esses gestores. E daí eu criei a palestra As Aparências Não Enganam, onde eu explico lá sobre qual a diferença entre tristeza e depressão, que a gente conversou sobre ansiedade. E tá ligado àquela questão de que o corpo fala, né? Exatamente, o corpo ele mostra, isso. Né? Sabe aquela frase do Pequeno Príncipe? O essencial é invisível aos olhos? Ah, sim. A gente agora, mais do que nunca, nós vamos ter que fazer gestão humana. A gente não vai poder agora cobrar do funcionário, do colaborador, a gente não vai mais poder cobrar como a gente cobrava antes. Agora a gente vai ter que cuidar. Como que tá? O Alex hoje ele tá mais quieto. Peraí, o Alex era o cara falante, o cara tá quieto agora. Aquela fulana, ela sempre estava sorrindo, ela não sorri mais. Essa pessoa não quer mais fazer rappel com a gente. Então, porque se você olhar com atenção, você vai ver que as aparências não enganam. Muito interessante. Então, muito essa interessante. palestra é para treinar eles na volta. E isso a gente, só aproveitando um pedacinho disso aí, às vezes a gente olha para uma pessoa, né, e a gente se irrita com aquela pessoa que fala assim, o santo não bateu, né? E tá ligado muito a essa questão, porque às vezes, de fato, a pessoa, ela tem alguma coisa ali que ela soltou e que ela tem alguma coisa que precisa trabalhar. Né? E o corpo dela mostra isso, a forma com que ela reage a uma situação mostra muito isso, né? Falando agora sobre essa questão humana, quando a gente fala no humano, a gente também faz uma linkada aí com o espiritual, né? Sim. Porque eu acredito muito
Eu até costumo usar uma frase que as pessoas falam que nós somos seres humanos com experiências espirituais. Eu acho que é justamente o contrário. Nós somos seres espirituais passando por experiências humanas, né? Nossa, maravilhoso. E eu acho que é isso mesmo. A gente está aqui nessa terra de passagem e nós somos muito mais do que a gente acredita que a gente é. E você acha que no tratamento dessas doenças, né? Eu posso chamar de doença mesmo, né? Pode, porque eles fazem parte do Manual Internacional de Doenças. A depressão é uma doença, a TAG é uma doença, a síndrome do pânico é uma doença. Então, a fé, a religiosidade, ela ajuda nesses tratamentos? Eu acredito que sim. Para mim, eles me ajudaram muito. Porque chega uma hora que você... E eu acho que a doença que eu tive, ela foi para me ajudar a eu ver que a vida depende de mim. A minha felicidade depende de mim. Isso foi meu grande aprendizado. É de dentro para fora, né? De dentro para fora, não tem como. Você falou uma coisa muito interessante. Eu fiz um curso em dezembro de física quântica maravilhoso. Adoro esse assunto. Eu também. Essa palestra você ia adorar. E ele falava lá que o nosso espírito está passando por uma experiência terrena. Mas é isso mesmo. É exatamente o que você falou. É isso mesmo, seres espirituais com experiências humanas. Eu adorei o que você falou. Ou seja, o nosso espírito, sei lá de onde que ele veio, para onde que ele vai, a gente pode especular bastante, mas prova a gente não tem, mas ele está passando por isso. E quando eu estava sozinha, eu venho de uma família muito religiosa, né? Toda a minha família é muito religiosa, e isso foi muito bom para mim. Não pelo lado religioso, mas pelo lado espiritual que ficou para mim. Sim, não, religião não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. A religião, no caso da minha família, ela me ajudou a desenvolver a religiosidade, a espiritualidade. Então eu falava muito eu fazia muita oração, eu questionava muito as coisas que eu estava passando, e eu lembro que eu falava assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Essa foi a primeira parte. Depois eu já tinha outro tipo de oração. Aí depois você chega assim, Deus, você não tem nada a ver com isso, né? Não tem! Não é? Cara, ele já tem, ele já fez, sei lá o que ele tinha que fazer. E a segunda coisa, eu falava assim, tá, tudo bem, agora o que eu faço com isso para poder ajudar as pessoas, sabe? Então, os médicos mesmos, eles falam que existe um poder de cura, um poder de transformação muito maior nas pessoas que têm fé. A ciência já fala isso. Eles não sabem o que acontece. Mas se você fizer... tem um curso da Universidade de Berkeley, fica lá na Baía de São Francisco, que é muito interessante, é um curso sobre a psicologia positiva. Sim. E esse curso, ele fala sobre a gratidão. Eu acho que é isso que sensacional. É isso que a religiosidade me trouxe. Gratidão. Eu acho que você ser grato pela vida, você ser grato pela natureza, ser grato pelo ar. Uma pessoa que está entubada, o que ela mais quer é ar. Olha que fato. Loucura. E a gente não valoriza esse ar, né? A gente respira ele aqui naturalmente, pronto então, para mim, a religião, ela é assim, serve para muitas pessoas como uma ajuda, mas eu acredito que a espiritualidade, você acreditar num ser maior, alguma coisa, alguma coisa maior, eu acho importantíssimo para a pessoa. Mas eu dei uma palestra, uma entrevista num canal aí, e era um canal religioso, né? E eles queriam muito que eu falasse sobre isso. E eu tive muita dificuldade de falar sobre a religião ali, porque eu acredito muito na espiritualidade. Eu também. Então... Inclusive, hoje eu acredito que nós somos muito plurais, inclusive religiosamente falando. Eu não sei se você já assistiu um documentário
a história, acho que é A História de Deus com Morgan Freeman no Netflix. Assisti. É sensacional, Fantástico. abre o nosso horizonte com Abre. relação à espiritualidade, porque é como se colocasse ali cada religião, cada nação com seu representante de Deus na Terra. E isso dá um ecumenismo carinhoso, né? Uma coisa assim que quebra preconceitos religiosos de todos os tamanhos, né? E é muito interessante porque gera uma empatia muito grande entre essa questão espiritual, e a gente quebra a questão da religião e coloca isso num patamar só, porque não tem o que se fazer, né? A religião é isso. A minha última pergunta para você aqui, que eu acho que é a que fecha isso mesmo, e você vai concordar com isso, se existe cura ou existe controle para essas doenças, né, que existem aí, síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade. Existe cura ou não? Eu tenho que controlar isso a minha vida toda? Os dois. São os dois. Porque, por exemplo, eu tive depressão, está sempre no passado, né? Você vê que eu tô falando, no passado eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu não tô tendo agora. Mas eu tenho um controle, eu sei que tem algumas coisas, alguns gatilhos que eu tenho que evitar. Eu já me conheço. Sim, eu fiz terapia há muitos anos para descobrir quais são os gatilhos. Então, ótimo. Eu estou curada? Estou. Estou fazendo controle? Estou também. Tá? Então, mas não precisa de remédio o tempo todo. No meu caso, não. Mas tem gente que precisa e não tem problema nenhum se tiver que ter remédio, não tem problema algum assim. Então, cada caso, a gente está falando, veja bem, do nosso cérebro, de doença do cérebro. É muito complexo. Então, é uma coisa que tem que cuidar muito. Não, e nem os próprios médicos conhecem ainda a fundo, né? Exatamente. Bom, Meg, então nós vamos encerrar por aqui, mas antes disso, é claro, como sempre eu faço com os meus convidados aqui, suas configurações. Suas considerações finais, Meg, aqui pra gente, porque é claro que você tem uma bagagem enorme e você tem ainda muita coisa pra falar, né? Mas aí tenta resumir aí as suas considerações finais aqui pra gente. Então, para terminar, vamos só ver a história da lagosta. Todo mundo conhece a lagosta. A lagosta, ela tem uma casca muito dura, né? Tanto é que a gente, quando vai comer a lagosta, você quebra com martelinho ou com uma faca muito afiada. O que acontece? Ao longo da vida da lagosta, ela vai crescer, ela vai ter uma casca dura e conforme ela cresce, ela tem que abandonar aquela casca. Ela fica sem aquela casca e quando fica só aquela parte macia, ela fica escondida no meio das rochas, esperando a nova casca nascer. Que interessante, eu não sabia disso. Daí vai crescer novamente a casca dela, ela sai de lá, ela se esconde porque enquanto ela está sem a casca, ela está vulnerável para os predadores. Extremamente. Então ela fica escondidinha no meio das pedras até que novamente cresça aquele casco dela. Isso é a mesma coisa para o caranguejo, tá? Não é só para a lagosta. Que o interessante. Caranguejo também. Assim que criou-se aquela... Isso consolida ali, né? Cristaliza. Ela sai de volta, ela vai fazer tudo o que ela tem que fazer. A lagosta vai fazer tudo o que ela tem que fazer. Novamente, quando ela cresce, aquela casa fica pequena para ela. Ela sai, ela fica escondidinha, perde aquele casco e espera novamente um novo casco se formar. Então, pra gente terminar só pensando nisso, que nem toda depressão, nem toda ansiedade, nem toda tristeza, ela é um mal mortal pra gente. Aquilo pode ser o nosso corpo mostrando pra gente que alguma coisa tem que ser mudada. Que interessante. Aquilo pode ser o corpo dizendo, olha, Meg, você ficou pequenininha. Você vai ter que criar e até me arrepia quando eu falo isso, porque eu sei que é verdade. Você vai ter que sair, vai ter que se cuidar, fechar um pouquinho, se proteger. Quando você tiver forte, você volta. Olha. Então, eu só queria terminar então contando essa história da lagosta, né? Sensacional. Para que a gente possa lembrar que nem todo limitador que a gente tem na vida, ele é uma coisa ruim. Sim.
É isso. Fantástico, sensacional. E de fato isso já aconteceu na minha vida, porque quando eu comecei a fazer terapia, eu fui porque eu batia dente, eu bato dente de ansiedade, assim, de preocupação, eu não ranjo não é bruxismo, não é bater mesmo, sabe? Nossa. E lá ela falou assim, não, tem nada a ver com o seu dente isso aqui. Aí fui descobrir um monte de emaranhado ali dentro. O dente era só um sinal para que eu buscasse ajuda. É isso mesmo. Mas é legal demais, muito interessante, Meg. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Eu também. Com essa conversa. Foi muito produtivo isso aqui. A gente vai ajudar muita gente com esse podcast. Você vai divulgar aí nas suas redes, eu vou divulgar de cá também. Nós vamos fazer isso rodar por esse mundo afora aí. E eu vou encerrar só pedindo para você falar uma coisa para mim. Não. Levemente. Eu sabia. Vai lá. Oi, pessoal. Então, eu sou a Meg Gärtner, do programa Levemente. Show de bola, Meg. Falou, então tá bom, pessoal. Até a próxima. Gente, então valeu. Essa daqui foi mais uma conversa super agradável, né, da Fábrica de Podcast aqui com a Meg Gärtner. E foi muito bom falar com você. A gente volta, se Deus quiser, na semana que vem com mais um assunto bacana. Lembrando que se você acessar www.afabricadepodcast.com.br, você faz o seu podcast também. A gente te dá todo o suporte, tá bom? Acessa lá então. Um beijão. A gente se fala. Até mais. Tchau. Tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.